Olá, boa noite a todos. Boa noite para quem está em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. Começamos mais um talk show antes do jantar. E hoje, como sempre vem acontecendo, trazemos mais um tema de grande curiosidade, principalmente um tema que eu acredito que é de mais-valia para as pessoas, para a família, para a sociedade em geral. E para isso, eu tenho uma convidada especial, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que principalmente admiro o serviço e admiro a forma como se coloca no mundo, se coloca no trabalho em relação ao direito e principalmente se coloca em cuidar, né, das famílias e das pessoas que em algum momento possam estar mais perdidas ou pelo menos sozinhas para tomarem algumas decisões para que leve a família a um bom porto. Então, vamos trabalhar hoje no Talk Show antes do jantar com Célia Nóbrega Reis. Muito obrigada por ter vindo, Célia. Obrigada pela tua disponibilidade, por encontrar um espaço na tua agenda para que você pudesse estar aqui e ajudar as pessoas a perceber que às vezes nós precisamos de apoio e de suporte para criar mais estabilidade, uma vida de mais qualidade e principalmente termos uma família mais harmonizada. Então, com vocês, Célia Nóbrega Reis. Grata, Marinela, é muito grata eu pela oportunidade, pelo convite, que eu considero que é quase uma obrigação estar aqui, porque como tu disseste e muito bem, todos nós precisamos de apoio, todos nós precisamos de suporte em vários momentos da nossa vida, para não dizer a vida inteira, e eu não só tenho, felizmente, tido a oportunidade, a bênção de poder contar muitíssimo com o teu apoio, com o teu suporte como terapeuta, como mentora, como também acho que é meu dever, de alguma forma, poder partilhar com os demais este suporte e este apoio que eu também retirei e continuo a retirar na mediação para lá do trabalho que presto, ou do serviço, se quiseres, que presto também às famílias, com o objetivo, como disseste bem, de harmonizar e pacificar as interações entre famílias, entre pais e filhos, enfim, num sentido mais estrito ou no sentido mais geral entre todos os membros da família. Então, muito grata a ti por este convite e obrigada também a todos aqueles que se disponibilizaram a poder escutar-nos e também a poder, de alguma forma, refletir sobre as propostas, acredito eu, que nós possamos partilhar com todos. Obrigada, Marinela. Obrigada, Célia. É certo, e se eu estiver errado, me corrija, é certo nós trazermos a tua apresentação, o teu título como advogada. É isto? Realmente, o teu título profissional, a tua formação acadêmica. Fala um pouco de essa Célia, né? De como chegou na mediação, de onde vem, que percurso acadêmico e profissional é esse que levou a ser hoje uma mediadora de conflito. Olha, eu comecei, na verdade, sempre estive ligada às pessoas, obviamente, não é? Nós nascemos de pessoas, convivemos com pessoas e crescemos com pessoas e, portanto, sempre me despertou muita atenção, muita curiosidade as pessoas, a interação entre elas, sempre tive um pouco aquela ideia de querer auxiliar os outros a obter justiça, igualdade, enfim, um bocadinho também no lema da Revolução Francesa, não é? Nesse sentido, desde pequena, que quis muito estar ligada às pessoas e à sociedade. E, na verdade, eu comecei pela sociologia. Comecei pela sociologia para poder perceber as interações sociais, como é que funcionavam as comunidades, como é que somos nós em comunidade, e rapidamente senti necessidade de voltar ao meu sonho de criança, de menina, de Célia, de Celinha, de poder contribuir para um mundo melhor, mais justo, harmonioso, e nesse sentido então depois passei de facto para o direito, aliás, que é, como dizes bem, a minha formação académica, tem sido na área do direito, depois mais especificamente em termos de direito, no direito do trabalho, e depois, posteriormente, quase a seguir a terminar a licenciatura, essa enorme e maravilhosa descoberta que foi a mediação como complemento à minha atividade enquanto advogada, não é? Ou seja, eu entendo que elas são compatíveis, super compatíveis do meu ponto de vista, complementares
e foi nesse sentido, também foi nesse percurso académico da sociologia para o direito e depois do direito para a mediação, procurando ganhar competências, habilidades, capacidade para poder colocar-me ao serviço daqueles que precisam, como disseste, de apoio e de suporte em momentos às vezes muito desafiantes das nossas vidas pessoais, familiares e profissionais. E portanto sim, o meu percurso académico começou na advocacia e depois passou para a mediação e portanto têm sido estas duas atividades a que aliou também a formação e a docência, no sentido também de poder passar às novas gerações ou a novos interessados nestas áreas aquilo que eu posso ser útil e aquilo que eu posso partilhar com eles e despertar, no fundo, é mais um despertar de muitas das capacidades que nós já temos, despertar e colocá-las ao serviço do outro e também de nós próprios. Para mim foi sobretudo uma questão interna primeiro, uma modificação interna e depois essa disponibilidade para estar ao serviço do outro e auxiliar o outro. Me fala um pouco como surge a mediação, né? E o que é realmente, efetivamente, né, um processo de mediação. Uhum. Olha, a mediação, como eu disse, surge no início da minha atividade enquanto advogada e surge muito por acaso. Não é? Eu tinha a ideia de como advogada já era mediadora, porque no fundo sempre acho eu fui uma mulher de boa vontade, de diálogo, de cooperação, então eu achava que isso bastava para ser mediadora e portanto aí nos anos 2000, quando o Ministério da Justiça promoveu um concurso público para recrutar mediadores na altura para os julgados de paz, eu achava como advogada, enfim, reunia todas as skills, todas as habilidades para ser mediadora e concorri. Enfim, depois do processo em que ficámos 60 no total, 30 em Lisboa, 30 no Porto, colegas das várias áreas, não eram só pessoas da área do direito, eu então tomei contacto através de colegas mediadores do Brasil e da Argentina, no caso do Juan Carlos Vezula, do Adolfo Braga Neto e da líder Cial Denucci, com a mediação. E foi uma descoberta, como te disse, uma surpresa, no sentido de perceber que eu não era, de facto, mediadora, era sim uma mulher de boa vontade, acredito eu, de diálogo, de cooperação, mas que precisava das skills, das habilidades próprias para ser mediadora e das técnicas próprias. Então, a mediação, num sentido muito, enfim, muito simples, ou se quiseres, muito simplista, é um procedimento que permite que nós, seres humanos, que temos uma interação, um desafio, se quiseres, na interação com o outro, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser a empresa prestadora de serviços, pode ser N outras pessoas. Portanto, quando há um desafio nessa interação com o outro, que eu, mediado, me possa disponibilizar para iniciar um procedimento de perceber o que é que nessa interação, qual é a dinâmica daquele relacionamento, daquela interação, o que é que aconteceu até ao momento presente, em que momento, enfim, começou a haver uma divergência, se quiseres, nessa interação, dificuldades na comunicação e de que forma hoje, porque isso é muito importante hoje, portanto, é olhar para o passado para perceber o presente, mas sobretudo perspectivar o futuro. O que é que hoje eu com o outro, eu com este outro com quem tenho um desafio no meu relacionamento, o que é que eu com o outro, em conjunto, de forma cooperativa, consigo fazer para o futuro. Então, de alguma forma, se nós pegarmos, por exemplo, na mediação familiar, o que nós fazemos enquanto procedimento de mediadores é aquelas duas pessoas, arquetipicamente, não é, na mediação familiar, o pai e a mãe, tiveram uma interação como casal, houve um momento em que se conheceram, um momento em que se escolheram como pai de forma mais ou menos consciente, obviamente, como pai ou mãe daquela criança, e há um momento, que normalmente é um momento presente, em que como casal eu já não quero, ou já não posso, ou já não consigo, ou já não é o momento de seguir com o outro, mas eu continuarei sempre a ser o pai
ou a mãe daquela ou daquelas crianças, então como é que eu consigo refletir sobre a dinâmica do casal, mas, sobretudo, como é que eu consigo assumir responsabilidade com o outro de manter atendidas as necessidades dos nossos filhos. Okay? Então, perceber que os filhos precisam de pai e de mãe, de que forma é que o pai e a mãe podem atender às necessidades de habitação, de educação, de saúde, por aí fora. Okay? Então, é no sentido de refletirmos, por exemplo, como é que eu e o outro já não somos um casal, mas eu e o outro continuamos a ser o pai e a mãe daqueles filhos. E, portanto, pode passar às vezes, Mary, por coisas tão simples, entre aspas aqui o simples, como é que a minha filha, isto são tudo casos reais, enfim, poderíamos passar aqui a tarde, como é que a minha filha pode levar a gatinha dela para a minha casa aos fins de semana. Okay? Então, eram 2 filhos, a menina e o menino, mas sobretudo a menina estava muito ligada à gata, com quem residia em casa da mãe, mas, enfim, pela questão entre os progenitores não era possível levar a gata. E a menina sofria muito com isso, porque estava muito ligada e a gata, obviamente, colmatava algumas questões emocionais que ela vivia nesta interação entre os pais. Então foi um trabalho de, primeiro, trabalhar o relacionamento entre os progenitores para que eles depois pudessem se autonomizar dos filhos, isto é, uma coisa sou eu mãe, outra coisa sou eu pai, outra coisa são os meus filhos e as necessidades dos meus filhos, e de que forma os dois poderiam atender à filha, focar-se na filha. E, portanto, eu tenho guardado essa mensagem com muito carinho da menina que pediu para me agradecerem o facto dela poder... Fui eu, podia ser qualquer outro colega, enfim, não é propriamente Célia, mas é a mediação no sentido, era isso que eu queria dizer, o facto de ter podido levar a gata naqueles fins de semana. E às vezes isto parece pouco para aqueles que de nós, enfim, têm uma atividade profissional e nós somos 2 delas e muitas outras e muitos outros que nos estão a ouvir têm, parece pouco de um ponto de vista mas para que tanto investimento para isso? Mas são estas crianças que vão ser os adultos da amanhã e vão perceber também da importância de nós podermos fazer essa distinção, de podermos cooperar com o outro e de podermos ter o tal suporte, como tu disseste, e o tal apoio, nem que seja, não, sobretudo também com os animais, como sabemos, são muito importantes na nossa vida. Então, de uma forma muito simplista, e para não ocupar muito tempo, este é de facto o trabalho que fazemos na mediação, ou seja, trabalhamos com as pessoas, com a interação, com o ser humano no centro desse procedimento, para que elas, pessoas, resolvam por elas as suas questões. Então isso é um trabalho que demora tempo, porque é necessário nós também olharmos enquanto mediados para nós próprios, para podermos olhar para o outro, para os dois em conjunto olharmos para o futuro. É esse. Olha, é interessante quando você fala, né, sobre a abordagem, né, e principalmente o propósito, que é que as pessoas olhem para trás, mas na verdade, né, perspectiva dali para frente, né, do fato, do acontecido para frente. Quando as pessoas procuram, né, por exemplo, uma pessoa que tem a tua formação para ajudar, elas procuram através do judiciário ou é algo que procura através de você direto como um particular? Como é isso? Uhum. Olha, temos as 2 vias, Marinélia. Numa sociedade como a nossa, em que o Estado, ainda precisamos muito do pai, algumas vezes, do Estado, da tutela de alguém que consideramos que está acima e maior que nós. Então, muitas vezes, nós não conseguimos dar este passo, ter esta iniciativa de, bom, eu tenho um desafio na minha relação profissional com a minha entidade patronal, com o meu chefe, com o meu fornecedor, com o meu vizinho, e não temos ainda, de alguma forma, essa cultura de dar esse passo, bom, antes de entregar a decisão a um terceiro, que será o justiceiro, eu vou sentar-me com o outro, com alguém que não decide, mas nos ajuda a refletir e a pensar e a fazer escolhas para, em conjunto, mantermos, por exemplo, eu hoje estive o dia inteiro a fazer mediações, então, como alguém dizia, mantermos as nossas relações comerciais e as nossas relações
pessoais, independentemente dos nossos desafios. Então, hoje a cultura ainda não é essa, do meu ponto de vista, em Portugal, ainda não é irmos primeiro ao mediador, e, portanto, normalmente vamos primeiro ao advogado, portanto, e depois do advogado para o tribunal e depois do tribunal para a mediação. Então, a maior parte das minhas solicitações enquanto mediadora vem por via do tribunal. Eu canalizo sempre que posso sempre tenho o acordo dos meus clientes, os meus processos como advogada para a mediação, porque eu realmente considero que é uma mais-valia. E a mediação aqui não é mediação igual a acordo, é mediação, trabalhar a interação para ampliarmos a compreensão de nós e do outro e dessa interação e, eventualmente, chegarmos a uma solução. E se não chegarmos, o tribunal vai estar lá sempre para decidir por nós. O grande pai, tutelado pelo Estado, vai estar lá sempre para decidir por nós. Então, a maior parte ainda vem por via judicial, muitas vezes vem por via de alunos ou de colegas mediadores e algumas outras as pessoas procuram, enfim, nas redes sociais, na minha página profissional, o meu contacto e contactam-me e contratam-me por essa via. Mas ainda há aqui uma preponderância, de facto, da via judicial ainda em relação à via pessoal, no sentido de eu vou primeiro contactar um mediador e depois, então, eventualmente judicializar a questão. Isso também é importante para os meus colegas advogados, no sentido em que também é por via deles, muitas vezes, que as pessoas acabam por judicializar logo e não ir primeiro à mediação, porque realmente há um pouco esta ideia, mediação é igual a acordo. Não, mediação é trabalhar a interação para que as pessoas, podendo, resolvam, não podendo, então, ou não querendo, também é legítimo, então um terceiro resolva. Portanto, estas são as duas vias essenciais, a que acresce, no meu caso, a via dos meus alunos e das pessoas, dos formandos que fazem formação, nas formações que dou também. Você falou uma coisa, se querem, né, podem querer ou não. Então, para eu recorrer, imagina, aos teus serviços de mediação, a outra parte também precisa desejar estar na mediação. É verdade. No caso da mediação, é preciso os dois estarem de acordo no sentido de se disponibilizarem para o procedimento. E o procedimento nem sempre é suave, não é? Porque isto de olharmos para nós, e tu sabes, como terapeuta e mentora, e eu sei como tu, a terapizada e mentorada, como às vezes é muito difícil olharmos para nós, para as nossas fragilidades, dificuldades, para as questões com o outro, e portanto nem sempre as pessoas às vezes é o momento para, mas eu sinto que na esmagadora maioria dos casos esse é um momento necessário e essencial para nós podermos fazer escolhas diferenciadas na nossa vida. Então, aquilo com que as pessoas se comprometem não é que vão chegar a acordo, que vão fazer o que o outro quer ou que o outro tem que fazer o que eu quero, mas sim que eu vou disponibilizar-me com o outro, até honrando a relação que eu tenho com o outro, seja a relação afetiva, seja a relação de vizinhança, seja a relação comercial ou empresarial, honrando a relação que tenho ou tive com o outro, disponibilizar-me para esta ampliação do conhecimento, para esta ampliação de mim mesma também e do outro e para procurar chegar a acordo, porque do meu ponto de vista dúvidas não há de que só pelo acordo, pela harmonia é que nós conseguimos avançar. De alguma forma o litígio, algumas vezes entendido como guerra, traz-nos um desgaste físico, emocional, material tão enorme, tão grande, tão enorme é como diz o meu sobrinho, tão grande, tão acrescido, que mesmo vencendo muitas vezes as ações judiciais, nós temos uma sensação de derrota, porque são anos que perdemos de vida, são recursos que perdemos, é muita energia colocada no conflito, no litígio, e não tanto na harmonia, na cooperação, que efetivamente traz resultados mais imediatos e, sobretudo, mais do que imediatos, mais satisfatórios. Acho que esse é o ponto, mais satisfatórios. Mas sim, é preciso, se dois não querem, um não dança, não é? Como no tango, e portanto é preciso a concordância de ambos. Ok. Então, imagina-se, pelo menos, né, o meu olhar de leiga, é que se
uma pessoa chega a buscar uma mediação ou uma entidade chega a buscar uma mediação, não sei se acontece isso também, né, com as entidades, as empresas se buscam, né, a mediação. Já tem um pressuposto que sejam partes que querem encontrar um acordo. Sim. E há muitas empresas, Marinélia, que recorrem já à mediação, de um ponto de vista puramente prático e pragmático. Não há aqui nem floreados, nem esoterismos, nem coisas do género. Do ponto de vista muito prático e pragmático. Tempo é dinheiro. E, portanto, resolver mais celeremente e mais satisfatoriamente, mantendo as relações comerciais e, muitas vezes, havendo necessidade de manter as relações pessoais, isso significa dinheiro. Dinheiro significa dólares ou euros. Enfim, outras moedas como o real, mas só as duas mundiais que as outras moedas me desculpem. E, portanto, há muitas empresas a recorrer, em especial empresas anglo-saxónicas. O Reino Unido e os Estados Unidos, empresas multinacionais, e outras também de centro e norte da Europa, sobretudo, recorrem muito quer na área civil, comercial, quer na área laboral ou trabalhista, à mediação. Porquê? Porque isso significa mais dinheiro. E não tem, enfim, tanto a ver com esta questão mais humanista, como eu estava a referir, mas tem a ver com dinheiro. Então, sim, quando a pessoa se predispõe a fazer este movimento de, ok, eu quero sentar com o outro, há sempre uma parte dela, pessoa, ou dela, entidade, empresa, companhia, que quer encontrar uma solução com o outro, que, ainda que não seja a totalidade de que a satisfaça, que esse é o objetivo da mediação, mas que haja uma parte importante que a satisfaça, porque isso lhe vai trazer, ou lhe vai poupar tempo, vai-lhe trazer dinheiro e vai poder muitas vezes manter a relação comercial. E há muitas áreas em que, por exemplo, há uma interdependência muito grande entre as empresas. Não é? Eu sou só o produtor daquela matéria-prima e eu sou só o fornecedor que permite fazer aquele produto. Então, lembro-me perfeitamente de um caso muito recente. Havia uma empresa que produz um determinado bem material que é única no país, e há uma outra que é única que, pegando nessa matéria-prima, a transforma num outro bem, num outro material. E, portanto, aquelas empresas estão umbilicalmente, se quiseres, ligadas, porque uma depende da outra e a outra depende da uma, se quisermos. Então, foi preciso, obviamente, trabalhar todo o trajeto delas, até os representantes das próprias empresas, o que foi, como qualquer relacionamento, seja familiar ou de vizinhança. Enfim, as pedrinhas que foram sendo trazidas para a engrenagem, portanto, moer um pouco essas pedras, ou moer na totalidade, depende do tamanho delas, para que aquelas empresas pudessem fazer um acordo sobre aquela questão em concreto que tinham trazido para a mediação e depois continuarem com o seu relacionamento. Okay? Então, há várias áreas, mesmo que não haja esta exclusividade, esta interdependência absoluta, as empresas vivem dos seus clientes e dos seus fornecedores e dos seus prestadores de serviços, por aí fora, não é? E, portanto, é muito importante poderem encontrar soluções adequadas, com alguma rapidez e com um valor que seja um valor que depois lhes permita também poupar ou recuperar dinheiro. Então, sim, há essa predisposição inicial com normalmente este objetivo final, se quiseres. Sim. Então, quase a gente poderia ter um slogan, né, para as empresas perceberem que fazer mediação, contratar um mediador, é um grande investimento, né? Eu acredito que sim, é um enorme investimento que traz retorno quase imediato, ok? Quase imediato. E por isso ajuda muito, não é? Poder ter outsourcizado este serviço. E porquê? Porque, efetivamente, um mediador é sempre um terceiro em relação àquela interação, não é? Ou seja, um terceiro isento, imparcial, ou seja, que permite, para que haja esta reflexão, tem que ser alguém que não tem nenhuma conexão ou independência em relação a essas empresas. Então, as empresas, sim,
As empresas e os seus mandatários, muitas vezes, têm todo o interesse em poder resolver esta questão, investindo neste profissional que é o mediador. Okay? Então, como têm contabilistas, advogados, gestores, etc., poderem ter um profissional de resolução de conflitos, para ser mais amplo, não é? Porque nós podemos utilizar outras técnicas, como a negociação cooperativa, a conciliação, enfim, outras, ter um profissional de resolução de conflitos que ajude efetivamente a, por um lado, prevenir os conflitos, porque isso também traz dinheiro, por outro lado, auxiliar a resolver os conflitos, porque isso também traz dinheiro, e, portanto, eu creio que é um investimento garantido. Não há como, há uma colega do Rio de Janeiro, a Tânia Almeida, que ela diz que a mediação não tem contraindicações. Tudo o que vem é um acréscimo benéfico para todos os intervenientes. Okay? Então, sim, considero que é um ótimo investimento para as empresas nesse sentido. Você disse que falou sobre o Reino Unido, né? Os Estados Unidos. Quais são os países que mais usam a mediação? São esses dois? São o Reino Unido e os Estados Unidos ou não? Olha, há uma diversidade pelo mundo. Eu diria que quase todos os países do mundo, enfim, eu não conheço todos os países do mundo, atenção, nem estudei sobre mediação em relação a todos eles, mas todos têm. Em África, eu já estive em vários países de África fazendo mediação e dando formação a profissionais, nomeadamente os países de expressão portuguesa, têm mediação. Os países de centro e sul do continente americano também. E nós, Portugal, Espanha, Itália, França, todos os países da União Europeia têm mediação. Agora, em relação à tua pergunta, aqueles que os cidadãos têm mais conhecimento, os profissionais que apoiam os cidadãos têm mais conhecimento e que mais recomendam, pelo menos os últimos dados vão todos nesse sentido, na União Europeia, porque nós temos também essa ligação obviamente importante, na União Europeia são os países de centro-norte da Europa, não é? Ou seja, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Suécia, por aí vamos, Holanda, são os países de centro-norte da Europa, e o Reino Unido, que já não faz parte da União Europeia, não é? Mas o Reino Unido e os Estados Unidos. E tem até sistemas, nomeadamente no nosso caso o Reino Unido, em que antes de judicializar um conflito, ou seja, antes de levar qualquer processo ao tribunal, tens de comprovar que passaste por um meio adequado de resolução de conflitos. Isto é, que passaste, por exemplo, por uma mediação. E porquê? Exatamente porque são pragmáticos e práticos para não consumir recursos do Estado, porque uma ação no tribunal consome muitos recursos e, para quem é advogado sabe, muitas delas terminam por acordo já na audiência, discussão e julgamento, pressionados, e, portanto, houve todo um recurso, houve uma série de recursos do Estado que, entretanto, foram utilizados, portanto, como uma forma de poupar recursos ao Estado e, sobretudo, como uma forma de obter soluções mais adequadas, harmoniosas e céleres para aquelas situações, para aquelas questões, peço desculpa, que levam também, obviamente, a uma poupança das libras, no caso, ou dos dólares, e, portanto, também poderem ter este sistema. Dizer também, já só agora uma nota, dos países centro-norte da Europa também tem muita mediação na área até penal, na justiça, na chamada justiça restaurativa, que é mais ampla, enfim, não vou aqui discutir isso, mas vou falar muito sobre isso, mas só para percebermos, sei lá, se há uma questão entre dois vizinhos, o que a polícia faz não é mandar o processo para o tribunal em primeira linha, é tomar conta da ocorrência e derivar para a mediação, porque há uma interação necessariamente entre os vizinhos, estou a fazer assim, mas não tem que ser em cima e em baixo, pode ser de lado ou outra, porque há essa consciência de que, efetivamente, se pacificarmos as relações na comunidade, na sociedade, entre os cidadãos ou entre as empresas, isso resulta num bem-estar e numa harmonia maior para todos nós, não só para aquelas pessoas individualmente consideradas. Uau, é verdade, é verdade. Por esse prisma é mesmo muito importante. Como surge a mediação? Foi criado por um advogado, por um sociólogo? Como é que surge isso? Olha, na verdade, a mediação, ao contrário daquela que muitas vezes é a perspectiva ocidental e contemporânea, a mediação não é nada de novo, no sentido de história da humanidade.
não é? Ou seja, a mediação já existe há muitos anos. Hoje em dia, muitas sociedades continuam a ter um terceiro que auxilia as pessoas a resolverem as suas questões, muito ligadas às comunidades. Mas, enfim, para simplificar, a mediação tem a sua origem, enfim, podemos ir até ao século V a.C. com Confúcio, mas tem sobretudo a sua origem ocidentalmente a partir da Revolução Industrial, quando, lá está, no Reino Unido começaram a surgir dificuldades nas interações laborais, como resolver de forma adequada e célere para todos saírem satisfeitos. Então, o Reino Unido, usando a sua experiência no Oriente, nomeadamente na Índia, começou a observar e importar formas dialogadas de resolver conflitos. Então, a mediação entra no Ocidente por via do Oriente, por via da sociedade, nomeadamente da indiana, neste caso, e, nesse sentido, estabeleceram, enfim, não da forma como conhecemos hoje modernamente a mediação, mas a partir da Revolução Industrial, estabelecer formas dialogadas de resolver conflitos, muitos deles até com a intervenção do Estado. Mais modernamente, nos anos 80, também, a partir daí começou de facto o seu crescimento exponencial, também nos Estados Unidos da América, na área da mediação familiar, exatamente porque duas categorias profissionais começaram a sentir que a mediação, que os tribunais e que a psicologia não atendiam a totalidade da família. Portanto, estes dois profissionais, essencialmente advogados e psicólogos, uniram-se e pensaram, bom, como é que nós vamos pensar um outro atendimento às famílias? E aí surgiu muito por via do John Haynes, que é, enfim, é apontado como o pai da mediação nos Estados Unidos, e a Lisa Parkinson como a mãe da mediação, ainda é viva, felizmente, de Bristol, no Reino Unido, como o pai e a mãe, digamos assim, da mediação, no sentido de pensarem procedimentos conjuntos, um corpo teórico, técnicas e prática que permitisse atender as famílias de uma forma diferenciada. E a partir das famílias, todas as outras organizações ou sistemas, como as empresas, como os condomínios, por exemplo, em Portugal, e por aí vamos. Então, como as escolas, é muito importante a mediação escolar, porque são o futuro da amanhã, são as nossas crianças, não é? E, portanto, a partir daí começou a disseminar-se, quer, como digo, sobretudo nos dois países anglo-saxónicos, depois, no caso do continente americano, foi descendo, digamos assim, e subindo também para o Canadá também tem muita mediação, e no caso da Europa, foi alastrando para a Europa continental, e mais recentemente, há mais de 20 anos, já existe mediação há muito mais de 20 anos em Portugal, para os países latinos, em especial para Portugal. Uma breve história da mediação seria esta. Fantástico, fantástico. Quer dizer, né, nós podemos recorrer a um profissional de mediação a nível empresarial, pelo que eu percebi, né, a nível familiar e até a nível institucional, como para as escolas, né, condomínios, qualquer, né? É interessante isso, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem essa ideia de que forma um profissional de mediação pode nos auxiliar em diversas áreas, né, na verdade. Isso acontece aqui em Portugal já. Sim, de uma forma mais presente, se quiseres, na verdade, desde 1998, ok? Portanto, há 22 anos. Se as minhas contas não me falham. Sim, 22 anos. E, portanto, há 22 anos. E não só na resolução. Gostaria também de deixar aqui claro que o mediador pode ter intervenção na forma de prevenir conflitos, ok? E nas áreas, como disseste, familiar, laboral, empresarial, escolar, comunitária, ambiental, multipartes, há várias experiências até em Portugal, por exemplo, de comunidades pescatórias com entes coletivos e públicos, como é que podem prevenir futuros conflitos, como é que podem resolver, ou seja, pode ser utilizado em muitas áreas, lá está, sem qualquer contraindicação, e não só para resolver. Eu diria até que eu pessoalmente acho que a aposta deve ser na prevenção. Por isso, há várias empresas que até nos seus departamentos de recursos humanos têm profissionais habilitados como mediadores. Não para fazer a mediação entre a empresa
e os futuros trabalhadores ou colaboradores, mas para poder utilizar técnicas que permitam que haja desde logo uma interação inicial de conjugação de motivações, de objetivos, de valores, de missão, etc., que permita prevenir conflitos para o futuro. E, portanto, é muito abrangente nas áreas e, sobretudo, nos fins, preventivo ou resolutivo. Fantástico. Você falou de 3 continentes, pelo menos, né, que você atua, em Portugal, né, em África e no Brasil. Essa atuação que você faz nesses países, de que maneira? Imagina, alguém que está no Brasil pode te contratar para você fazer um trabalho de mediação? Como é isso? Uhum. Olha, hoje em dia, já era possível antes da pandemia que vivemos, mas hoje em dia mais ainda, não é? Ou seja, eu já fazia mediações online antes de março de 2020, mas agora, de facto, massificou-se e as pessoas conseguiram perceber que é um recurso como outro qualquer. Tem vantagens e desvantagens, como o presencial, como tudo na vida tem, pelo menos, exatamente, esse é o equilíbrio, não é? Podermos ter o equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens, não é? Se não fosse só vantagens ou só desvantagens, haveria um desequilíbrio. Então, sim, é possível recorrer. Eu trabalho essencialmente, como dizes, Portugal, Brasil, Angola e São Tomé e Príncipe, são essencialmente os países com que trabalho sob o ponto de vista da mediação, e para recorrer, basta, como disse há pouco, recorrer aos meus contactos, às redes sociais, mandam uma mensagem, organizamos valores, datas, meios, e portanto tem sido de facto, sobretudo a partir de março, tem havido mais pedidos sob o ponto de vista online, não é, do que havia anteriormente. Antes de março, normalmente eu tinha, espero continuar a ter, o privilégio, a bênção de pelo menos uma vez por ano me deslocar ao Brasil e, portanto, mais bianual a Angola, e poder fazer mediações e formar novos profissionais, ou seja, também dar formação a profissionais que queiram, como disse há pouco, prestar este serviço. E, portanto, contactam-me através do Facebook, por exemplo, Célia Nóbrega Reis, profissional de resolução de conflitos, mandam uma mensagem e organizamos, ou pelo Insta também, Célia_Nóbrega_Reis, e também nesse sentido organizamos, e tenho tido alguns pedidos, às vezes até empresas que estão sediadas em Portugal com trabalhadores em Angola, ou, por exemplo, na área familiar, pais que estão, ou pais ou mães que estão em Portugal e pais ou mães que estão no Brasil ou em Angola, enfim, muito neste triângulo, sobretudo. Okay? Então, hoje em dia, o online facilitou bastante este. Você falou de formação. Aqui em Portugal, imagina que alguém está nos ouvindo e tivesse também o desejo de virar mediador, de fazer esse caminho como você fez. Como é essa formação? Como é que as pessoas poderiam fazer isso nesse momento em Portugal? Olha, em Portugal, neste momento, há algumas entidades que estão acreditadas pelo Ministério da Justiça para darem formação reconhecida pelo Ministério da Justiça. O que é que isto significa? Para ser mediador é importante ter, é imprescindível, é como tu, para seres terapeuta, tiveste de fazer formação como terapeuta, como mentora, eu para ser advogada também, para ser mediadora também, para ser formadora também, ou seja, como qualquer área da vida é necessário ter formação específica e especializada nesta área. Então podem fazer Acho que a querida Célia foi abaixo, sem rede, talvez. Sim, vamos aguardar um pouquinho, ela deve estar retornando, até porque a gente quer saber mais, não é? Como é que a gente vai fazer um processo de mediação, até porque é tão interessante, imagino que várias pessoas tenham um desejo de criar esse caminho profissional. Então, vamos esperar um pouquinho. A Célia deve estar voltando já já para nos explicar exatamente como faria isso.
É interessante, né, a gente observar que existem algumas profissões que a gente desconhece em algum nível, mas que sente basicamente o quão importante é esse profissional na vida da gente, como facilitaria algumas coisas que todos nós vivenciamos e que às vezes precisa de auxílio. Então, eu acho interessante ver como às vezes nós procuramos o caminho da justiça como o caminho mais rápido, mas que na verdade tem outros caminhos maravilhosos que a gente pode ter e resolver alguns conflitos e principalmente criar mais harmonia e estabilidade nas famílias, nas empresas e na sociedade em geral. Porque ela até fala sobre as escolas, né? E eu fico pensando, eu tenho um filho pequeno, o quão bom seria que a gente tivesse uma presença mais ativa para que as crianças criassem em si mesmo esse desejo de viver, né, uma mediação, de estar sendo apoiado, de estar numa postura de partilha com os amigos, até com os educadores, enfim, com tudo aquilo que poderia nos facilitar a relação. E eu vejo um pouco isso, né? É a forma de se relacionar que está falando. Então, vamos olhar para isso, porque é um processo de mais harmonia social e principalmente nessa sociedade que nesse momento tem tantas questões e nós temos às vezes tantos conflitos e falta de apoio. Tomara que ela consiga retomar, porque eu imagino que vocês, assim como eu, queremos saber mais, não só como ser mediador, mas de que forma a gente pode atuar, né, nessa carreira tão linda daí para frente. Vamos esperar um bocadinho que ela deve estar voltando. Nós sabemos disso. E às vezes a internet tem essas coisas, é muito boa, né? A gente se ajuda muito, mas às vezes a coisa vai abaixo. É mesmo assim. Vamos aguardar um pouquinho. Espero que você esteja gostando. Que isso pode ajudar. Vamos ver se ela volta. Temos aqui mais um minutinho. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui. Nossos amigos astrólogos diriam que Mercúrio está retrógrado. Não sei se está ou não, mas a verdade é que hoje o dia da internet está assim para todo mundo. Ela está voltando. Com você novamente, Célia Nóbrega Reis. Eu não sei se Mercúrio está retrógrado, né? Verdade. Talvez os nossos amigos astrólogos estejam rindo de nós nesse momento, dizendo: Ah, Mercúrio retrógrado pegou vocês também. Tu estava nos explicando, Célia, sobre a forma de fazer a formação, né, a capacitação para ser mediador de conflito. Estava dizendo em Portugal como é que as pessoas poderiam fazer, né, essa capacitação para atuar como mediador. Grata, Mary. Isso mesmo. Os nossos amigos astrólogos devem estar rindo no sentido, é um exemplo de Mercúrio retrógrado. Eu estou realmente num local, porque como disse, estive todo dia a fazer mediação, em que a internet é um pouquinho instável, então o meu pedido de desculpas. Bom, dizia eu então que como é que as pessoas podem fazer para se ser mediador é preciso uma formação específica e especializada,
assim como para qualquer atividade, a mentoria, terapia, ou para terapeuta, para advogada, para mediador também é fundamental, é obrigatório. Nesse sentido, o Ministério da Justiça acredita algumas entidades que podem dar formação nesta área. Portanto, nem toda a gente que tem um número de requisitos, nomeadamente ter experiência, enfim, um programa, uma série de questões, não importa aqui, enfim, descalpelizar, mas dizer que se forem ao site da DGPJ, que é a abreviatura de Direção-Geral de Política de Justiça, e o site é www.dgpj.mj.pt, estão lá as entidades, estão lá as datas dos cursos, como é que funcionam. Normalmente os cursos têm uma duração de cerca de um mês, mês e meio, depende se é mais intensivo, menos intensivo. Tem um número de horas que anda, vou simplificar, à volta das 100, também é variável, mas há pelo menos 100, tem uma parte teórica, uma parte prática, ou seja, o que é importante, eu creio, passar é que podem ver neste local como é que se podem tornar mediadores, e não é pelo facto de sermos ou advogados, ou psicólogos, ou terapeutas, ou sociólogos, que somos mediadores. Como eu pensava quando comecei. Precisamos, não basta ter boa fé, ou boa vontade, ter disponibilidade, escutar, etc. É preciso ter outras skills, outros conhecimentos e, portanto, podem sempre obter essa informação por esta via. Também podem contactar-me, obviamente, que terei todo o gosto em indicar como é que depois podem aceder, com certeza. Falando nisso, Célia, se nesse momento as pessoas que estão, né, nos ouvindo e se interessaram pela mediação, e especialmente em fazer um acompanhamento contigo, podemos ir nas tuas redes sociais e ter talvez uma consulta, chama-se uma sessão, um atendimento, né? Sim, podem. Atendimento de mediação. Mas tem outra forma que a gente pode ter contato com os teus trabalhos. Você também dá formação e disse que a gente vai nesse site procurar. E o que mais que a Célia Nóbrega Reis oferece em termos de mediação para quem já é mediador ou para quem quer saber mais dessa temática na família ou nas escolas ou, não sei, nas empresas? Olha, essencialmente, neste momento, podem sempre, para além da formação para mediadores, podem, para quem já é mediador ou não sendo mediador, também quer ter acesso a como nós podemos, então, harmonizar as nossas interações, que recursos podemos ter, podem encontrar informação sobre a Academia para Pais. Isto é um programa, não é só para aqueles que são pais, por isso o subtítulo Educando com Amor, é para todos aqueles que de nós são educadores. Portanto, o objetivo deste programa é um programa que tem 8 encontros. O objetivo, dizia eu, é podermos unir, digamos assim, a nossa inteligência social e emocional enquanto adultos, colocando-a ao serviço das nossas crianças, das que já estão e daquelas que hão de vir. O que é que isto quer dizer? Que, portanto, pode ser para professores, para pais, obviamente, para tios, para avós, para educadores num sentido lato, que desejem poder encontrar aqui um caminho eventualmente diferenciado, com ferramentas e recursos que permitam, de facto, estar ao serviço dos seus filhos, ou dos seus netos, ou dos seus sobrinhos, ou dos seus educandos, para poder, efetivamente, construir, já até numa perspectiva de futuro, sociedades até mais humanas e pacíficas. Isto é, este programa trabalha com os adultos para que os adultos depois levem esses benefícios sobre si mesmos para todas as crianças, para todas as nossas crianças. E esta é uma visão também muito da mediação comunitária, em que as crianças não são só o meu filho com o B, mas são crianças que sim, são o meu filho com o B, mas que são sentidas como filhos de toda a comunidade e em relação ao qual todos nós temos responsabilidade de cuidar. Então, se nós voltarmos às nossas origens como seres humanos e se formos à nossa ancestralidade, e o programa tem este trabalho também sobre a nossa ancestralidade,
Então, se formos à ancestralidade, percebemos que, de facto, nessas sociedades, os filhos eram os filhos da A e de B, mas sentidos como uma responsabilidade de toda a comunidade. Então, este programa vem-nos lembrar um pouco isso, vem trabalhar as nossas dimensões de adulto, que influência isso tem nas nossas crianças, e, portanto, está aberto a todos os educadores e vai ter, de facto, o seu início já no próximo mês de novembro, agora que, enfim, começamos a estabilizar um pouco mais esta matéria. Portanto, já em novembro nós vamos ter, dia 18 de novembro, vamos ter então a nossa aula inaugural nesse programa. Imagino que seja online, né? Nesse momento da pandemia, para que todo mundo possa, de qualquer lugar, recorrer a esse projeto tão lindo, né? Exatamente, Mary. Será online, serão 8 encontros online, depois as vivências presenciais. Nós gostaríamos, de facto, também de poder fazer um fim de semana ou 2 presencial, mas obviamente está condicionado em todos os países pela pandemia. Nós somos 3 colegas, Portugal, Brasil e Angola, neste programa, e, portanto, faremos obviamente o presencial também quando for permitido, mas agora será online, e também nos podem contactar, como disse, pelas páginas ou pela nossa página na internet e no Instagram. Que neste caso é a Academia para Pais, ou diretamente, como disse há pouco, no Insta e na minha página profissional. Para além deste trabalho, também um trabalho com mediadores, e esse é um programa exclusivamente para mediadores, que é um trabalho que leva a uma reflexão, ou seja, se nós propomos aos mediados refletir sobre a sua interação, o seu relacionamento, o seu percurso, também o mediador deve ser capaz de o fazer em relação à sua prática e à sua teoria. E, portanto, este programa de intervisão, de mentoria, no sentido, enfim, num conceito mais do Brasil, da teoria à prática e da prática à teoria, um trabalho de intervisão também com uma colega, neste caso do Brasil, e que este se inicia já mais brevemente, já terça-feira, destinado a todos os mediadores que queiram fazer o mesmo percurso que nós pedimos aos mediados, olhar para nós, para a nossa prática, para podermos prestar um serviço mais adequado, melhor, mais satisfatório para os nossos mediados, e também trabalharmos as nossas questões enquanto profissionais, enquanto mediadores. E para isso também, mais uma vez, basta recorrer ao Célia Nóbrega Reis, profissional de resolução de conflitos, que é a página no Face, ou ao Célia_Nóbrega_Reis no Insta, para que possamos, para quem tem interesse, disponibilizar toda a informação. É também um programa online nesta altura e que, portanto, também deseja reunir profissionais de Portugal, Brasil, Angola, São Tomé, Cabo Verde e de qualquer outro país do mundo que se queira juntar e que queira contribuir também com a sua expertise e com a sua experiência para esta cooperação entre todos os mediadores. E esse programa começa agora? Já está acontecendo ou não? Não, o de intervisão nós tivemos dois encontros gratuitos online, em julho e no início deste mês de outubro, e vai começar agora, na terça-feira, dia 27 de outubro, e vai até todas as terças, uma terça-feira por mês, um encontro de 2 horas, que vai de outubro, dizia eu, até junho de 2021, para trabalhar, como digo, estas nossas questões da prática, refletir sobre a nossa prática, procurar aumentar e ampliar os nossos conhecimentos teóricos para os colocar ao serviço dos nossos mediantes, em relação aos quais eu também gostaria de prestar a minha reverenciar todos aqueles que se disponibilizam a participar no processo de mediação, sejam eles familiares, vizinhos, empresas, comunidades, escolas, alunos, professores, etc., porque é, de facto, um desafio para todos nós, eu sinto isso, um desafio para todos nós podermos conectar-nos connosco mesmos e com as nossas limitações, com os nossos bloqueios, com as nossas dificuldades. E nisso, Mary, também dizer aqui publicamente o meu agradecimento
a ti em especial e a todos os trabalhos que fizemos em conjunto, muito em especial o trabalho o último que me levou até mais a desenvolver estes projetos, que é o programa, enfim, que tu designaste como Premium e que nos leva realmente a sair da nossa zona de conforto e a assumirmos os nossos bloqueios, mas ultrapassá-los, não é ficar na detecção apenas desses bloqueios ou dessas dificuldades, é ultrapassá-las ou procurar lidar com elas e avançar. E, portanto, também gratidão a ti e a todas as companheiras e companheiros deste caminho. Uau, Célia, muito obrigada por todo esse esclarecimento. Eu acho que ficou muito claro para as pessoas, sabe? O papel do mediador, né? O benefício que a gente recebe ao participar de um processo desse, a facilidade que a gente pode ter de encontrar um mediador para que nos auxilie antes da gente recorrer ao judiciário, para que ambas as partes encontrem soluções, né, que vá de acordo com as duas partes e que até possamos evitar que os conflitos venham. Essa parte, então, é mais maravilhosa, né, que é trabalhar num processo proativo para que o conflito se dissolva antes mesmo de se manifestar. Então, isso é fantástico e é lindo, que é ver as pessoas realmente querendo, no mínimo, se ouvir, né, para encontrar algo que é do bem comum, e você faz esse papel com todos os mediadores que têm essa formação, fantástico mesmo. Acho que as pessoas devem estar bastante entusiasmadas em saber mais e termos a noção que podemos usar, né, o serviço de um profissional desse. É muito bom, é mesmo muito bom saber disso. Espero mesmo que todos que tenham estado conosco tenham saído daqui com um olhar mais alargado para as relações, mais alargado para de que forma a gente pode contribuir para uma sociedade mais equilibrada, mais emocionalmente mais justa, e que a gente possa realmente fazer a nossa parte. E quando a gente perceber que sozinha a gente não consegue, realmente recorrer e pedir apoio para criar mais integridade, mais harmonia, como eu disse anteriormente, para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Então, muito obrigado, Célia, por ter trazido esse tema e por ter arrumado um espaço na tua agenda para vir ao Talk Show, porque a ideia aqui é vamos expandir as consciências, vamos crescer, vamos nos alimentar de coisas de qualidade antes da gente se alimentar nutricionalmente no jantar. Muito obrigada. Obrigada eu, Mary, e até breve, até sempre, e espero que sim, que possa ter despertado a reflexão e a vontade de podermos refletir sobre nós para nos colocarmos ao serviço do outro. Obrigada. Obrigada a todos e a todos também que estiveram aí. Obrigada. Muito obrigada, Célia Reis. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E o Talk Show Antes do Jantar fica por aqui. Voltamos na próxima quinta, às 18 horas de Portugal, às 14 horas do Brasil, para que a gente possa realmente nos nutrir com algo que eleve a nossa consciência e eleve a nossa alma. Muito obrigado. Até o próximo programa.